Oi, quarto ano, tudo bem? Ontem eu tive um problema no meu vídeo e eu não consegui, então, colocar o restinho da aula de geografia. E eu vi que mesmo assim vocês fizeram as atividades. Gostei de ver, olha, parabéns. Vamos só retomar então o que faltou de geografia para a gente poder dar continuidade na aula de português de hoje. Eu queria ter lido com vocês e explicado um pouquinho sobre os nômades. Então, eu vou ler aqui e vou dando a explicação para vocês. Em nosso dia a dia, podemos perceber as relações existentes entre os espaços urbano e rural. Tais relações se iniciaram com o surgimento das cidades. Então, como eu havia dito ontem, elas são interdependentes. Tudo que o rural produz, tudo que o rural consegue produzir, ele envia para venda no urbano. E todo o maquinário que o urbano produz, constrói, fabrica, é para servir o rural. Então, por isso que eles estão ligados. Aí a historinha conta que há muito tempo atrás, as pessoas sobreviviam de tudo que elas retiravam da terra. Lembram os índios? Então, aí com o tempo, quando aquilo ia acabando, eles se mudavam. Essas pessoas se chamavam nômades, que não tinham moradia fixa. Então, acabava a vegetação daquele espaço onde eles estavam, eles procuravam outro lugar para morar. Um belo dia, eles comendo frutinhas lá, descobriram que toda sementinha em terra boa, em terra fértil, em terra que produzia, nascia de novo. Aí eles pensaram na brilhante ideia de se estabilizar naquele lugar. E eles ficaram. Ali eles começaram a criar animais, fazer cercado para os bichos não fugirem. Daí lá no quadrinho de baixo já mostra que tem pessoas que aprenderam a costurar, pessoas que faziam seus ofícios, construíam ferramentas. Lá no fundo tem o dono de uma vaca. Aí eles pensaram na grande ideia de reunir todos os moradores num lugar central para trocar o que eles tinham. Então, se tinha uma vaca, ela dava leite, ele levava o leite e trocava pelas espigas de milho que o outro plantava. Aquele que tinha as espigas de milho queria ovos, ia lá e trocava com aquele que tinha criação de galinhas. E assim foi gerando então o comércio que hoje nós conhecemos. Antigamente era na base da troca. E aí, com o tempo passando, com a colonização, eles começaram então a comercializar mesmo tudo que eles produziam, tá? Aí chegou na fase que é hoje. A última imagem aí mostra as cidades em geral que concentram uma grande diversidade de pessoas e de atividades, ou seja, aquela que vai gastar, aquela que vai comprar e aquela que está trabalhando. Então, ela gera diversas atividades, seja a idade se encerrava aqui, para que vocês pudessem fazer, então, a página 91 e a página 92. Eu já vi a atividade de alguns de vocês, gostei de ver e quero ver os demais me mandando fotos. Na próxima aula de geografia, nós corrigimos essa atividade, tá? Agora a gente vai para português. Então, em português, página 77 a 81, a gente vai continuar falando sobre texto expositivo. Nós vimos que texto expositivo, ele nos transmite conhecimento. Então, o livro propôs algumas curiosidades sobre outros animais e a gente vai conhecer um pouquinho. Eu recebi também as atividades já realizadas, algumas eu já corrigi, consegui tirar algumas dúvidas pelo WhatsApp. Então, se você tem dúvida, manda mensagem para mim em áudio e eu respondo, a gente vai se falando. Eu costumo atender vocês por áudio dentro de da 1 às 4h45, 5 horas, que é o período que nós estaríamos em sala. Então, podem me mandar
e a gente vai tirando as dúvidas. Sobre substantivo simples e composto, eu vi que vocês compreenderam bem e realizaram a atividade. No livro de reforço, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E, por enquanto, página 77, coloca o dia de hoje. Lá no alto dessa página, tem o texto no quadrinho azul. Porém, a gente vai ler agora só o primeiro parágrafo, porque o segundo parágrafo é o mesmo que tá aqui na página 72. É a mesma coisa. Eles repetiram, talvez para fixar melhor. E a gente não vai ler agora, mas você pode ler na hora de realizar a atividade. Com a função de comunicar e construir conhecimentos, o texto expositivo geralmente é uma resposta a questões como. Então, às vezes a gente fica naquela incógnita, né? Ai, por quê? Como? O quê? Quando? Onde? Quanto tempo? Aquele monte de perguntas na nossa cabeça. E eu sei que na de vocês é assim, porque eu já fui criança um dia. A nossa frase fala isso. E eu me lembro. E às vezes a gente não conseguia ter resposta disso, porque a gente não tinha o acesso que vocês têm hoje à internet. Todos os textos que vocês vão ler aqui, eles foram retirados da internet e eu acredito que vocês consigam até encontrá-los aí, se surgir curiosidade. Então, esses textos expositivos, eles surgiram justamente para nos responder o que é, como é, por que é assim, quais são as consequências. O objetivo desse texto é fazer o interlocutor. O que é o interlocutor? O ouvinte ou o leitor. O ouvinte é quem ouve e o leitor é aquele que lê a informação. Compreender qualquer fenômeno. Lembra que ontem eu citei que o texto expositivo vai atingir vários públicos e que existem vários assuntos referentes a isso? Então, se eu sou apaixonado pelo planeta, a gente vai ler muitos textos expositivos referentes ao planeta. Nós fizemos algumas aulas que falou sobre a Terra. Eu quero descobrir mais sobre o profundo da Terra. Então, vai ler mais textos assim. Gosta muito de desenhos, vai se aprofundar em textos expositivos sobre desenhos. Gosta muito de esportes, vai ler textos que falam de esporte. E por aí uma infinidade de assunto. Mas nessa unidade são os animais. Vocês vão ler e responder com bastante atenção. Atividade 1, que é o texto sobre o tubarão branco. Atividade 2, na página 80. Qual é o animal que vive mais tempo? E concluir a 81. Só esses dois, tá? Até porque, se estivéssemos em sala, era a quantidade de exercício que nós conseguiríamos fazer por conta da aula de inglês. Isso toma tempo. Eu não quero respostas diretas de uma linha. Eu quero que vocês interpretem a pergunta e respondam com coerência. Vocês estão no 4º ano e conseguem elaborar respostas. Caprichem na letra. Leiam o texto quantas vezes forem necessárias para responder as perguntas, tá? Eu acho que por enquanto é só, não vou cobrar mais nada, não. Tem uma questão que fala sobre uso de algum sinal, alguma pontuação. Então, prestem atenção e se recordem em tudo que a gente já falou em sala de aula, em tudo que a gente usa. Em caso de dúvida, me mandem mensagem, tá bom? Pessoal, livro de caligrafia. Eu vou passar para vocês agora até onde nós já fizemos, para quem tiver atrasado, colocar o caderno em ordem. Então, eu passei com vocês aí até a página 23 sobre diminutivo. Lembram-se? Então, que o formador do diminutivo
vai ser com S ou Z, dependendo da palavra. Se na própria palavra já tiver S, continua sendo com S o diminutivo. Se não tiver, o diminutivo vai ser com Z. Aqui é para escrever o nome das figuras e depois o diminutivo delas. Nós já fizemos naquela semana que eu passei a atividade na folha. Foi da página 24 até a 27. Então, poema nós já fizemos. Façam aí até a página 27. Depois, aí vocês vão lá para a página 34, que é discurso direto e indireto, até a página 37. Pegou aí? Então, nós fizemos da 24 a 27 e da 34 a 37. As que eu não falei, vocês pulam, porque a gente não trabalhou ainda, tá bom? Vocês vão fazer aula de inglês. E ontem eu postei um vídeo sobre o Google Meet, que é o que nós vamos utilizar agora para introduzir aí as nossas aulas. Na sexta-feira, dia 12, às 3 horas, um pouquinho antes, vocês vão receber o convite no WhatsApp para entrar nessa sala de reunião. Eu quero todo o quarto ano lá, hein? Pra gente tirar foto e ver que todo mundo tá na aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.